Você lembra da primeira vez que viu um mangá? Talvez naquela banca escondida no centro da cidade, ou no meio de gibis da Turma da Mônica, ou revista da Turma do Penadinho. Pois é, aquelas revistinhas preto e branco, com a leitura de trás para frente, causaram estranheza no começo. Mas hoje os mangás são uma das maiores indústrias de entretenimento do Brasil. E olha que louco, galera. Essa febre não é só sobre cultura pop, é sobre arte, identidade e uma nova forma de contar histórias. Histórias essas que conquistaram corações de norte a sul do país. Salve, salve galera, eu sou Ronácio Santos, criador de conteúdo, apaixonado por histórias, desde que me entendo por gente, e essa série aqui nasceu do meu coração pra quem, assim como eu, cresceu vibrando com as batalhas de Goku, chorando com o final de Evangelho, ou se perguntando se dá pra ser Hokage mesmo sendo rejeitado. E hoje a gente vai mergulhar no mundo dos mangás aqui no Brasil, desde a chegada tímida até eles se tornarem uma febre cultural que molda gerações. E pra gente entender melhor como tudo aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá nos anos 90, os mangás começaram a dar as caras por aqui no Brasil. Mas era tudo meio no sapatinho, sabe? Poucos editores, distribuições complicadas e um público que ainda estava se acostumando com a ideia. A JBC, por exemplo, foi uma das primeiras a apostar de verdade que isso ia dar certo. Lançaram Dragon Ball, Akira, Samurai X e logo a explosão começou, mas tinha um desafio enorme, galera. Como explicar pro brasileiro que isso não era gibi, que não era Marvel ou não era DC? Era outra lógica, outra narrativa, porque mangá é uma experiência, sabe? E sentir o peso do silêncio numa página sem falas parecia até estranho pra gente aqui do Ocidente, sabe? É entender um personagem pelas entrelinhas. É se emocionar com uma simples troca de olhares desenhados. Mas a verdade é que aos poucos o público começou a se apaixonar, cara. E aí, já sabe, né? Não teve mais volta. As primeiras edições chegaram em formato pocket, mais simples, preto e branco, papel jornal, mas pra gente isso era um tesouro, cara. E a galera ia pra banca com moedinha contada, torcendo pra não ter esgotado. Mas hoje em dia, pra ser bem sincero, o preço de alguns mangás aí pelo volume tá bem salgado pro nosso bolso, cara. E títulos como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Love Hina começaram a circular nas mochilas e nas feiras do bairro. E esse formato baratinho democratizou o acesso. E aí era o início de uma revolução. E mais que isso, galera, foi aí que de fato começou a nascer a cultura de fãs aqui. As pessoas começaram a colecionar, trocar, emprestar, inclusive até dar alguns. Eu me arrependo porque na época eu dei os meus volumes do Dragon Ball, mas enfim, isso é outra história. Ainda era uma comunidade de informação e tudo girava em torno dessas histórias que nos tocavam de um jeito que nada mais tocava, sabe? Mas com o tempo, o mercado explodiu. As editoras como Panini, New Pop e Conrad entraram com tudo, galera. E quando títulos como Naruto, One Piece e Bleach chegaram nas prateleiras, a verdade é que o Brasil entrava de vez na onda otaku. Essas editoras foram além, galera. Elas investiram pesado em qualidade, criaram eventos, ajudaram a formar tradutores especializados e começaram a ver os mangás nas grandes livrarias. Coisa que parecia até impossível uma década antes. E cá entre nós, comprar um mangá em uma livraria e depois tomar um café lendo, elas profissionalizaram o setor, apostaram em novos públicos e assim ajudaram a consolidar o mangá como um produto cultural legítimo no Brasil. E a internet... Bom, a internet turbinou tudo ainda mais. Grupos no Facebook, fóruns, blogs, canais no YouTube começaram a discutir teorias, fazer resenhas, compartilhar algumas scans. Bom, a gente não precisa mentir, né? E isso tudo deu voz à comunidade. Foi aí que surgiram canais incríveis, especializados em cultura japonesa. Fanarts se espalharam como fogo e mangás virou tendência em várias bolhas diferentes. E quando plataformas como Crunchyroll, Netflix, Amazon Kindle e até Panini Digital entraram no jogo, o acesso ficou ainda mais fácil, mais rápido e mais imersivo. E hoje é possível maratonar um mangá inteiro no celular. Eu não curto muito, eu prefiro mais o físico, mas a gente não pode negar que é bem mais acessível, né? Mas, cara, nada substitui aquele charme especial de abrir um volume físico e sentir aquele cheirinho de papel novo, cara. Ou até velho, né? Quem coleciona sabe.
mas atualmente o Brasil está entre os maiores consumidores de mangá fora do Japão. E não é pouca coisa não, galera. Títulos como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, My Hero Academy, Tokyo Revenger não apenas vendem muito, eles criam fenômenos. E mais que isso, galera, os mangás estão influenciando novos artistas também. Tem brasileiro publicando mangá, ilustrador virando referência e até quadrinhos que adotam um estilo japonês com base do próprio trabalho. A gente começou como público e agora estamos virando criadores. Isso é bem legal, né, galera? Os mangás chegaram devagar, mas conquistaram tudo por aqui. E hoje fazem parte da identidade de uma geração inteira. Mais do que papel e tinta, são páginas de pertencimento, imaginação e resistência. E sabe o que é melhor? A história ainda está sendo escrita. Por mim, por você, por cada pessoa que pega um volume e viaja em mundos que só o mangá consegue criar. E no próximo vídeo a gente vai ver como tudo isso vai além da ficção e impacta a sociedade de um jeito profundo. Tá preparado? Curtiu esse vídeo? Então já sabe, deixa o like aí, compartilha com seus amigos que são otakus e não otakus também, pra galera também começar a fazer parte desse movimento, e comenta aqui embaixo agora qual foi o primeiro mangá que você leu, e a gente se vê no próximo capítulo dessa série, porque o mangá é muito mais do que um passatempo, é uma revolução de páginas. Agora eu te vejo no próximo vídeo aí na tela. Até breve! Este projeto foi realizado com apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, por meio de recursos destinados ao fomento da economia criativa. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos.